Parece que a gente vai ter uma mudança grande de comando nos dois alvinegros de São Paulo, né? Santos e Corinthians devem mudar seus técnicos, muito a partir do interesse do Corinthians em Fábio Carille e pelo menos os burburinhos para onde estão indo nesse momento as apurações, tanto dos jornalistas que cobrem o Corinthians como do Santos, de um possível acerto mesmo do Corinthians com o Fábio Carille. Então o Santos procuraria um outro técnico no mercado. Tenho muita coisa para falar sobre isso, mas antes, falar sobre o jogo da seleção brasileira mais tarde, rapidinho, porque eu gostei muito da odd que a KTO tá pagando. De manhã tava 1,95, ela deu uma diminuída, eu olhei agora, tá 1,86, mas eu acho que é uma boa odd, é quase 2-1, num jogo que a seleção brasileira, eu sei, pega a Colômbia, que tá bem, mas eu acho que a seleção é favorita, deve ganhar. Serão poucas odds desse tamanho na seleção brasileira durante a Copa América. Por exemplo, se passa e pega o Panamá, a odd vai ser muito menor. Ou alguém acredita que a seleção vai perder para o Panamá. Então é uma boa oportunidade hoje de apostar na seleção brasileira e ganhar uma boa graninha. Lembrando que se você utilizar o nosso cupom FBUTECO, na hora de fazer lá o seu primeiro depósito, você ganha 20% de bônus. Te recomenda demais, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? Bom, vamos lá. Várias coisas aconteceram ontem. Eu ia até gravar um vídeo sobre a saga pela qual o Santos passou até fazer o gol lá aos 47 minutos com o William Bigode e como muita coisa ali não fazia o menor sentido e somada à entrevista coletiva parecia de fato o fim da linha pro Carille, né? Eram só impressões, eu não sabia o que ia acontecer, o Corinthians não tinha demitido o Antônio Oliveira ainda, mas agora a coisa parece se encaminhar totalmente para esse lado. E aí vamos começar com as coisas, que esses easter eggs assim, que aconteceram ontem. A primeira, na minha visão, é com relação à escalação. O Carille, que, por exemplo, nunca fez a menor, mas desde o começo da temporada, a menor menção de mudar um zagueiro titular da equipe, via a sua dupla titular Joaquim e Gil, resolveu trazer o Jair, que é, para quem não conhece, tido como uma das grandes revelações da base do Santos. Um cara que é muito alto, ele tem muita agilidade, muita leitura de jogo, um ótimo passe. Ele é a menina dos olhos da base do Santos hoje, sem sombra de dúvidas. E ele foi alçado ao time titular depois de uma atuação muito fraca do Joaquim no último jogo, que ele tentou lançar várias bolas e lançamentos horríveis, foi muito criticado. O Carille começou com ele. Mas ao mesmo tempo ele tira o Sherman, moleque da base, na lateral direita, para voltar com o Aderlan, que não vinha sendo nem relacionado nos últimos jogos. Vinha sendo a terceira opção da lateral direita do Santos, ou melhor, a quarta, atrás de Rodrigo Ferreira, atrás de Rainer e atrás de Sherman. De repente ele volta como titular na equipe. Na esquerda, com a suspensão do Escobar, que é um jogador que eu não sei porque o Santos contratou, ele poderia ter colocado o menino Souza, mas optou pelo Rodrigo Ferreira improvisado, depois colocou o Souza no segundo tempo, que acabou cruzando para o William Bigode fazer o gol. Aí lá na frente, ele promoveu a volta do Patati, que estava afastado depois daquele post lá, vocês vão de se lembrar, num ônibus reclamando da diretoria, reclamando da logística para enfrentar, se eu não me engano, naquela altura, o Novo Horizontino, algo assim, enfrentando 6 horas de viagem, algo nessa linha. E ele tinha saído do time então e não tinha voltado nem para o banco, e ele volta como titular na ausência do Guilherme, que sentiu um edema. O Otero acabou indo para a ponta esquerda e o Patati fez a ponta direita no primeiro tempo. Então era um time cheio de alterações, algo que o Carille não costuma fazer. E no segundo tempo ele promove a entrada de mais jovens ainda. Como eu falei, o próprio Souza na lateral esquerda, o Sherman na lateral direita. Ele tira até o Patati para colocar o Pedrinho, mas aí ele coloca o Matheus Xavier, um moleque que acabou de fazer 17 anos e que me pareceu um bom jogador, tá? Vamos esperar um pouquinho mais, mas assim, a minha primeira, eu não conhecia esse jogador, confesso. Ali que joga na posição dele, gosto muito do Gabriel Bom Tempo. É Gabriel?
Sei que é Bom Tempo o sobrenome, não sei se é o Gabriel, posso ter confundido o primeiro nome dele. Mas eu acho um ótimo jogador, inteligente. Agora, esse menino eu não conhecia e, cara, assim, poucas vezes eu vi um menino surgir num primeiro jogo e controlar a bola de um ponto de vista que você, assim, como não conhece o jogador, não sabe se ele é canhoto ou destro, você demora um tempo pra sacar se ele é canhoto ou destro. Várias vezes ele controlava a bola de esquerda, só com a esquerda, isso é raro. Mas não quero causar também muito furor, porque primeiro jogo, vamos esperar, muita coisa pra acontecer. Pois bem, foi um jogo atípico. E não só isso, vamos lembrar, sai o gol e a postura do Carille foi muito esquisita. Porque sai um gol aos 47, um gol salvador, que era o gol da vitória, e o Carille nem faz menção de comemorar. E quem conhece o Carille sabe que ele comemora os gols. Ali eu já liguei o alerta, falei, tem alguma coisa errada. Aí vamos para a coletiva. Na coletiva, vários outros sinais de insatisfação. O primeiro deles é com relação justamente, eu notei quando ele fala sobre a contratação do Paulo Brax. Ele elogia o Paulo Brax, diz que no mundo do futebol hoje em dia é muito rápido de você saber quem é da bola, quem não é, quem é bom caráter, quem não é. Elogiou o caráter do Brax, diz que vem para ajudar, mas que não sabe até quando ele fica ou até quando ele fica. Vocês pegaram isso? Senti até falta de alguém na coletiva ali perguntar o que ele quis dizer com isso e não perguntaram. Mas eu achei ali esquisito. E logo depois ele é perguntado pelo Wagner Frederico, que aliás tem um canal de notícias muito legal do Santos que eu acompanho bastante, se vocês quiserem, se você é santista e quer ficar por dentro das notícias e tal, é uma boa fonte, ele tem boas fontes, é um cara que faz um trabalho interessante aqui no YouTube. O Wagner Frederico pergunta para ele sobre o fato dele ter sido pedido pela diretoria para utilizar mais a base. E aí ele dá uma resposta que é assim, quando tava ganhando no Paulista, ninguém falava de base. Resposta mal criada, né? E depois diz, não, mas o Santos isso é histórico e tá certo, eles têm que cobrar mesmo e tal. Não negando que o pedido de utilização de mais jovens veio de cima para baixo. Portanto, assim, o Carille não está confortável, não está tendo total liberdade de fazer, de tocar o trabalho como ele acredita. O Carille, eu me lembro da primeira vez que o Santos contratou para se salvar do rebaixamento lá atrás, muitos corintianos me falaram, olha, eu gosto muito do Carille, mas ele tem um defeito, ele utiliza pouco a base. Era o que eles me diziam lá atrás, na primeira passagem do Carille pelo Santos. E nessa passagem do Santos eu tenho visto muito isso. Muito isso. Ele se defende, fala que subiu o Sherman, etc e tal, que deu chance, mas assim, se você for ver o aproveitamento de utilização dele da base, para que o Santos historicamente faz, é muito baixo. Tanto que o Santos tem nessa Série B de jogadores utilizados o terceiro time mais velho em média de idade do campeonato inteiro, tá? Do campeonato inteiro. Então, tem essa questão do Carille que o pedido veio de cima para baixo, ele tá incomodado. Tá muito incomodado, nitidamente. Aí hoje sai uma notícia lá no UOL, apurada por Lucas Mussetti, dizendo que ele está insatisfeito com os bastidores, o que tem envolvido os bastidores do Santos, falando com relação ao filho do Marcelo Teixeira, que tem que não tem um cargo eletivo ali dentro, que não é profissional do clube, mas é filho do presidente e meio que tem ali, toma algumas atitudes como se ele fosse um diretor, leva amigos pro vestiário, atrapalhando o vestiário que seria sagrado, etc e tal. Isso realmente é péssimo se acontecer, e acredito que acontece porque o Lucas Mussetti não erra esse tipo de informação. Então assim, tá rolando uma insatisfação já tem há bastante tempo e uma ingerência na maneira dele conduzir. Ele não tá tendo a liberdade de conduzir a coisa como ele acredita. Ele tá tendo muitas demandas de cima para baixo. E aí, assim, nessa conjuntura toda, se não tem o pedido, não tem a aproximação do Corinthians, ele iria continuar. Cedeu os questionamentos da diretoria, os anseios da diretoria, colocou mais meninos no time e tal. Não sei se da maneira mais correta possível, acho até que não, mas fez isso e me parece que iria continuar. Aí, a partir do interesse, que, assim, financeiramente para ele é muito interessante, vai, segundo também a apuração do Mussetti, o salário que ele ganha no Santos é abaixo do que ele vem ganhando ultimamente ao longo da sua carreira. E no Corinthians o salário seria muito maior. Então tem uma questão financeira aí. Tem uma questão, claro, de
apego, né? Ele é corintiano, ele se revelou no Corinthians, ele trabalhou durante muitos anos no Corinthians, ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, ele tem uma história no Corinthians infinitamente maior do que ele tem no Santos. O torcedor do Corinthians tem um carinho por ele infinitamente maior do que o torcedor do Santos. E o Corinthians vive um momento muito difícil que, cara, apostou no cara como o nome certo. Eu imagino que, assim, deve pegar pro cara, independentemente de onde ele esteja. Mas ainda mais treinando um outro time, um rival na segunda divisão, sabe? Tipo, e ainda, sei lá, na cabeça dele, pô, tá em segundo lugar na tabela, tô apanhando pra caramba, as coisas não tão legais aqui, os caras estão dando pitaco no meu trabalho, as movimentações com o filho de presidente entrando no vestiário não tá legal, o salário vai ser maior. Eu acho que ele botou tudo isso na panela e eu acho sim que ele vai sair do Santos rumo ao Corinthians. E o que eu acho de tudo isso? Eu acho que vai ser bom pra todo mundo. Eu acho que vai ser bom pro Corinthians, que eu vejo um técnico que vai entregar o que o Corinthians precisa hoje, que é fortalecer de trás pra frente o time. O Carille, pra esse tipo de jogo, ele é bom. Ele é bom. Ele monta defesas fortes, ele, a partir da solidez defensiva, consegue montar boas transições, porque ele depende disso, ele depende de ser atacado. No Santos, sendo que, pô, a maioria dos times vão se defender contra o Santos, ele se embanana. Não tem qualidade nenhuma. O ataque dele ontem, ele se impondo contra o adversário, não tem fluidez, é só cruzamento na área, triangulação e cruzamento. Mas ele sendo atacado, sendo pressionado, como ele vai ser, porque o Corinthians tem um time enfraquecido com relação à maioria dos rivais da Série A, ele tende a entregar bastante ponto. Eu acredito nisso. Se vai ser o suficiente com esse começo ridículo de Campeonato Brasileiro do Corinthians para salvar o Corinthians do rebaixamento, depende de como vai se encaixar esse trabalho e depende também do aproveitamento dos outros times. Os campeonatos, cada ano, muda a taxa de corte, de queda, de rebaixamento. Tem ano que, pô, você faz 45 e não se salva. Tem ano que você faz 41 e você tá salvo. Então vai depender muito da taxa de aproveitamento dos times lá de baixo da tabela, né? Mas eu acho que assim, se eu sou o Augusto Melo, se eu sou um diretor hoje do Corinthians, uma das minhas primeiras opções seria de fato o Carille ou o Ramon Dias, que parece estar sendo cogitado também. Caras assim, que conseguem, com pouco, montar um time forte defensivamente e que tenha a opção de contra-atacar, dificultar a vida dos adversários. E eu acho que para isso o Carille é bom. Por isso que eu dizia aqui, eu via mais o Carille treinando o Santos, eventualmente no ano que vem, numa Série A, com o Santos sofrendo, porque podendo cair de novo, brigando, porque não teria força para fazer os investimentos para brigar com o nível que você está exigindo na Série A, do que na Série B, que ele tem que ser protagonista. Por isso que eu acho que é bom para todo mundo. Mas aí você me lembra, Rodolfo, você gravou um vídeo recentemente dizendo que não demitiria o Carille. E não demitiria. Se o Carille resolver negar a proposta do Corinthians, eu mantenho o Carille até o final do ano. Porque eu acho que o Santos tem que manter trabalhos. E se escolheram o Carille, eles têm que apostar na escolha deles. Eu disse desde o começo que não era o técnico que eu escolheria. Gravei um vídeo assim que ele foi contratado. Tá aqui no canal, você procure se você quiser. Dizendo que não era para contratar o Carille, porque o Carille ia se embananar numa Série B, tendo que ser protagonista, ele não sabia fazer isso. Ontem foi a prova total disso. O gol sai de uma maneira, além que ele deixa claro na coletiva, que foi a única coisa que ele não ensaiou, que ele não treinou. Foi ali o improviso dos jogadores, uma desobediência dos jogadores. Entendeu? Então, assim, o repertório dele é ruim, é fraco. Ele deu entrevista coletiva recentemente, perguntado sobre mudança de esquema tático, ele falou que só sabe jogar de uma maneira, só gosta de jogar de uma maneira nesse 4-2-3-1 e não vai mudar isso. Então, gravei um vídeo também falando sobre isso, sobre a mediocridade dele, a falta de vontade de melhorar como treinador. Então, assim, acho que para uma Série B que o Santos está passando hoje, eu acho que assim, a ida dele pro Corinthians, nessa circunstância que o Santos não tenha que demiti-lo, que o Santos não tenha que pagar multa, ou às vezes até possa receber, porque tem uma multa de 2 milhões de reais para quebra de contrato, e a possibilidade do Santos contratar um treinador e dizendo, ó, o outro, não é que eu demiti, ele saiu porque ele quis. Estamos dando tempo e trabalho pro treinador trabalhar. Isso é importante na hora de você trazer um técnico. Todo esse cenário me agrada. Todo esse cenário me agrada. Porque você se livraria de 2 problemas, 2 coelhos numa só cajadada. Você não precisaria demitir, pagar a multa e ainda teria a possibilidade de trocar e orquestrar o seu discurso.
Entendeu? E no futebol isso é muito importante. Os treinadores hoje, os grandes treinadores, não que eu acho que o Santos vai conseguir um puta treinador nessa circunstância que o Santos se encontra. Mas os treinadores hoje, os bons treinadores, eles querem projeto. Quando eles veem que a diretoria já chegou, o cara foi finalista do Paulista, enfrentou uma série de derrotas, já mandou embora, os caras ligam um alerta e não vão pra lá. Então o Carille saindo, ele dá a possibilidade da narrativa da diretoria dizer, não foi nós que demitimos, foi ele que saiu. E eu acho que o Santos pode evoluir. Eu acho que com um técnico que tenha um melhor repertório, principalmente na parte ofensiva, o Santos pode fazer uma Série B muito melhor do que vem fazendo. Muito melhor. O Santos não tem jogada. Hoje o time não tem jogada. É triste de ver. Independentemente de quem jogue, não tem jogada trabalhada no ataque. Parece que não é treinado. O time é só treinado do meio de campo para trás. Que lá tem a sua competência e acho que essa competência vai ser o suficiente para tornar o Corinthians mais competitivo. Por isso que eu acho que seja bom para todo mundo. Claro, vai depender de quem o Santos vai contratar. Se, claro, oficializar isso, se o Corinthians anunciar o Carille, o Santos anunciar que liberou, etc e tal, aí a gente pode pensar, eventualmente, em quem seria esse novo treinador. Mas, cara, não precisa de muita coisa, não. Assim, claro, eu queria que o Santos trouxesse um técnico pensando pra frente, pro ano que vem. Porque subir, cara, dá esse time pra mim que eu subo. Dá na minha mão que eu subo. Essa Série B, com esse nível que tá, o Avaí, que é líder, nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 vitória. A pontuação tá baixíssima. É um perde-ganha danado. Os times são muito fracos. O Santos, tecnicamente, é melhor que todos, de longe. Então era pra estar na liderança e com sobra, com gordura. E não está, por conta do trabalho que não é bom. Claro, desfalques, etc. Mas todo mundo passa por isso. Ontem a Chapecoense enfrentou o Santos sem a sua dupla de volantes titular. Acontece, ninguém fala, porque ninguém cobra o Chapecoense e tal, mas isso aconteceu. Então, eu vejo que essa troca pode ser boa para absolutamente todo mundo. Pro Corinthians, que tem uma possibilidade muito grande de melhorar defensivamente e tornar o time mais competitivo. Acho que o Carille poderia, inclusive, indicar peças nessa janela que colaborassem com o jogo dele. Ele vai ter todo o cenário para poder aplicar o jogo dele, não ter interferência externa. Tá? Claro, ele corre um risco grande de, se rebaixar o Corinthians, sair manchado. É um risco que ele vai correr. Como o Mano Menezes corre o risco agora de pegar o Fluminense também. Porque a gente não terminou nem o primeiro turno ainda. São riscos que esses treinadores correm. Mas eles têm noção do tamanho do risco e acham que vale a aposta. E pro lado do Santos, basta ser inteligente. Pelo menos agora o Santos tem um diretor, um CEO, né? Paulo Brax, que é um cara do mundo do futebol, que não vai trazer Paulo Turra, vai ligar pro Filipão e perguntar quem que ele indica para contratação, igual o Falcão fez para trazer o Paulo Turra, entendeu? Eu não vejo acontecendo no Santos com essa pequena profissionalização que o clube está passando recentemente. Acho que a escolha vai ser mais técnica. Acho que a escolha pode surpreender. Acho que a escolha pode ser interessante. Não vejo com o Brax lá um Filipão, um Luxemburgo, caras que a gente estava cogitando aqui antes do Paulo Brax chegar, se o Santos tivesse mandado embora o Carille. Não vejo esse tipo de movimento. Vamos lembrar que o Léo Condé assinou com o Ceará, então é um nome a menos. Não sei se o Santos vai apenas se haver com nomes brasileiros. Vamos lembrar que o Paulo Brax trouxe o Ramon Dias, é um nome que está no mercado, que eventualmente pode pintar na própria Vila Belmiro. Também não acho que seja o técnico ideal, tá? Acho que é um técnico também igual o Carille, que tem sérias dificuldades de montar um repertório ofensivo mais contundente. Mas eu acho o Ramon Dias mais técnico, mais completo que o Carille. Acho que seria um ganho, mínimo. Mas seria um ganho. Vamos ver, muita coisa pode acontecer, tanto na Vila Belmiro como lá em Itaquera. Mas, de fato, acho que a saída do Carille, eventualmente, se confirmando, ela é boa para o Corinthians e para o Santos. Eu quero saber o que você pensa. Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.